Olá, sejam bem-vindos a mais um Casa Brasil e hoje esse programa está muito brasileiro e está muito jundiaiense também. Porque o tema desse programa interessa a mim, a você, a todos nós que vivemos na cidade e na região de Jundiaí. A gente vai falar um pouco da Serra do Japi, esse patrimônio que identifica a cidade de Jundiaí para quem não é daqui. Fala, onde é Jundiaí? Ah, onde tem a serra. Fala, é lá mesmo. É isso que a gente vai falar. E minha convidada hoje é uma especialista na Serra do Japi, que é a Vânia, e eu vou pedir para ela se apresentar então, para que todo mundo te conheça, para que esse papo fique mais íntimo, né, Vânia? Isso mesmo. Me fale, seu nome completo é Vânia? Meu nome é Vânia de Fátima Plaza Nunes, eu sou médica veterinária e atualmente eu respondo pela superintendência da Fundação Serra do Japi, aqui em Jundiaí. Muito bem. Agora, Vânia, a fundação existe desde que ano? A Fundação Serra do Japi? A fundação é jovem, ela existe desde o final de 2015, quando ela foi criada por um decreto municipal. E depois ela sofreu algumas alterações na composição de cargos, enfim. Sim. E ela vem, na verdade, trazendo uma visão de trabalho por parte da questão da preservação e do conhecimento, da educação, da formação e da pesquisa, bastante importante para que, na verdade, a gente tenha uma segurança, né, em realmente que as pessoas venham a conhecer exatamente o que você falou, né? Conhecer, entender e aproximar dois lados que são muito importantes. A gente tem muita pesquisa científica que é feita aqui na Serra do Japi há praticamente 40 anos, então tem muitas teses de mestrado, doutorado, pós-doutorado, que já foram feitas e defendidas por inúmeros alunos da Unicamp, da Unesp, da USP, de universidades de outros estados brasileiros e inclusive de universidades de fora do país. Que coisa, então a gente tem esse orgulho. Poucos jundiaenses que estão lá nos ouvindo sabiam disso e começam a se surpreender a partir daqui. Exatamente. Com esse patrimônio que é a Serra do Japi, na verdade. E ao mesmo tempo, é exatamente o que você falou, as pessoas não conhecem, né, a riqueza que é a Serra do Japi. Sim. E a riqueza do ponto de vista de ter características que são únicas, que não existem em outro local, características de uma natureza, vamos dizer assim, que já foi ocupada, que já foi desmatada, que já foi composta por outros tipos de ações humanas, né? E que historicamente, até pela própria formação do solo, as características geológicas que quartzo, é isso? É um solo de quartzito. É uma floresta sobre uma montanha de quartzo. Exatamente. E isso é uma característica única, porque quando a gente olha, né, a fisionomia no corte, né, longitudinal que você faz da serra, você percebe que a quantidade de matéria orgânica e de solo é muito pequena. Entendi. Então o que você percebe é que essas árvores maiores, elas ficam presas no meio dessas rochas. Que incrível. Então à medida que você tem trincas, você tem vãos, você tem outras vegetações, a raiz dessas plantas, elas vão se prendendo umas nas outras. Entendi. E não é só uma vegetação arbustiva. A gente tem árvores, né? Árvores antigas de grande porte, algumas inclusive, alguns exemplares da floresta original, né? Que é a mata inicial, porque o que a gente vê da serra hoje, fundamentalmente, é uma composição de vegetação de regeneração, ou seja, isso tudo foi removido e isso regenerou sem a ação humana. Então isso é o mais importante. Sem ação humana, a regeneração. Humana. Sim, a maior parte ela veio de regeneração. Aqui mesmo onde nós estamos, né, que é uma área onde é a sede da fundação. E aqui no bairro de Santa Clara, viu, gente? Fiquei com uma saudade vendo a placa ali, Bom Jesus de Pirapora, a gente ia a pé para Pirapora, passava por aqui. Isso mesmo. É linda já essa área, e nós estamos só começando a adentrar na mata, na verdade. A gente tem várias características aqui, Dionísio, que eu acho que é importante as pessoas entenderem. Por favor. Tá? Então, por exemplo, toda essa região, aqui mesmo era um sítio, tá? Então as pessoas plantavam flores, plantaram alguns tipos de cultura, mas essas culturas elas não se adequaram a ter uma produção de acordo com o que acontecia em outros lugares onde você tem um solo que tem características para a produção. Entretanto, para essa natureza, para essa vegetação, isso se prestou maravilhosamente bem, tanto é que a gente percebe que muitas áreas onde você não teve quase ação humana de regeneração, de recomposição vegetal,
Ou você teve, mas de forma muito pontual, porque, por exemplo, aqui a gente tem algumas espécies de árvores que foram plantadas, palmeiras e outras, que foram plantadas com o propósito de educação ambiental, tá? Mas não necessariamente isso aconteceu em todos os lugares. Tá. E tem vários lugares, especialmente na área da reserva biológica, ou nas áreas de reserva de mata, que estão dentro das propriedades aqui, nessa região, e que à medida que vão se aproximando da área da reserva, estão numa condição de preservação maior, você percebe que ela vai se regenerando com características que reúnem espécies que já existiam antigamente, antes da ação humana, muito antes da ação humana, inclusive espécies pré-históricas de vegetação, que é mais incrível, mostrando características que aqui já teve outras características de outros biomas, que não de Mata Atlântica, que é o principal hoje em dia. Certo. E ao mesmo tempo a gente vê exemplares de culturas da época que as pessoas moravam nessa região. Eu acho que isso é importante falar. Quando eu fui pesquisar um pouquinho sobre a Serra, a gente entende que haviam culturas desde os indígenas, né, de uma cultura tupi-guarani, não é isso? Que remonta lá ao século XVII, eu acho, que veio passando por algumas culturas. A nossa região passou por algumas culturas, sim, não é? Quer dizer, o índio, e acho que inicialmente, se eu estiver errado, você me corrija, mas ele estava muito voltado ao cultivo do milho, enfim. Aí depois disso ainda veio o café. Depois do café, com a chegada dos italianos, veio a uva. Quer dizer, a gente tem uma região que ela já foi usada agronomicamente, eu não sei se é essa a palavra correta, por várias culturas, não é isso? Isso. E que ela foi se regenerando sozinha. Aí é que entra o seu regenerar, né? Porque nós temos lá o centro urbano de Jundiaí, a gente tem esses sítios que estão aqui na região da Santa Clara e que vão fazer na interface do centro urbano com a serra, com o núcleo biológico, não é isso? Isso, com o núcleo natural. Com o núcleo natural, chamando assim, e esses sítios são muito importantes, porque eles fazem essa interface, Sim, não é isso? Exatamente. Porque se a gente não tivesse isso, não existe uma barreira lógica e bem delimitada do que é cidade e do que é serra. Sim. Como é que a gente considera o que é rural, o que é serra, o que é cidade? Como é que funciona isso? Então, eu acho que tem várias características. Só queria fazer uma colocação que eu acho que é importante nesse resgate histórico que você fez do uso e da ocupação. É que Jundiaí, na época que a gente pode pensar, na época dos bandeirantes, Isso. Quando os bandeirantes chegaram, aqui era o portão do sertão. Exato, então, Jundiaí teve essa característica. Passou pela cana-de-açúcar também, né? Exatamente, passou pela cana-de-açúcar, passou por essa característica de trazer o que era produzido no interior do estado a chegar aqui, para daqui ter que ser destinado para a capital, que era São Paulo, e que, inclusive, levou a característica de nós termos a Santo Jundiaí, que a gente não pode esquecer. Isso. Né? Tudo isso férrea, né? tem a ver com a Serra do Japi. Por quê? Se a gente pensar, quando a Santo Jundiaí foi feita, o movimento das máquinas naquele período, todo aquele período, até que chegou de fato a Santo Jundiaí ou tudo mais, as máquinas eram movidas a lenha. Então, muito da vegetação foi derrubada justamente para manter as máquinas, porque era uma coisa importante. A segunda coisa, as pessoas precisavam de combustível para viver nas casas, para cozinhar, as questões de energia, como você sabe. Então toda essa história, ela tem uma ligação direta com as questões da Serra do Japi, porque uma fonte, muitas vezes, para as pessoas desses recursos da natureza vinham exatamente daqui. Então isso é uma coisa bem importante. A segunda coisa é que essa característica de Jundiaí ser um polo receptor e disseminador tanto da capital para o interior, como vice-versa, do interior para a capital, sempre teve ligado a Jundiaí. E talvez isso, quando você falou, eu fiquei pensando nisso, né? Como será que eles se referiam à localização de onde a gente está, para a gente fazer essa transposição? Então tinha o Rio Jundiaí, que era um marco importante, né? A região ali do Jardim Botânico. Então, quando a gente vai construindo esses resgates, né, de rever, por exemplo, o Jardim Botânico tem uma história, por que ser naquele lugar, como foi, aonde está no entorno da prefeitura, que é super importante. E que a gente só se apercebeu quando nós fomos realmente pensar naquela época em como fazer aquele trabalho. A segunda coisa que eu acho que é importante é a gente entender como se deu essa ocupação, como você falou. Entendi. A gente fez parte da mudança histórica dos povos e das culturas que estiveram no nosso país desde o início.
né? Então a gente tinha uma ocupação indígena nessa região. Sim. Depois a gente foi tendo uma exploração pelos bandeirantes. Depois nós tivemos o advento dos escravos. Sim. E, ao mesmo tempo, e depois, as culturas, né, europeias que foram entrando e aqui se adaptaram muito bem pelo clima. Sim. Pelo clima e a facilidade das culturas. Ou seja, quando a gente olha para a Serra hoje, em vários locais, você encontra esses fragmentos dessa história. E uma das coisas que a gente tem tentado trazer, a pandemia comprometeu, obviamente, né, muito do trabalho que é presencial com as crianças, com os jovens, com os estudantes. Isso é importantíssimo, né? Que é, porque se a gente não entender, enquanto população, o que é a Serra e a importância dela na nossa vida atual e o quanto ela conta histórias para a gente não vai preservar. Exatamente. Né? E isso começa lá no ensino básico, exatamente, né, Vânia? Mas vai até o universitário, porque para você entender... A gente teve, desde que a gente entrou, eu sempre fui uma pessoa de prestar muita atenção nas questões da transmissão da informação e do conhecimento. Tá? E o que eu notei? Que os alunos que vinham para as aulas de campo, algumas equipes que vinham para fazer pesquisa, elas não conheciam de fato a história disso. Ótimo. Porque as pessoas vêm muito focadas no trabalho da sim, pesquisa. Sim. Né? E aí a gente começou a fazer essa troca. Que legal. Tem sido muito interessante, por quê? Porque alguns professores mais antigos contam uma parte dessa história muito rica. Para outros a gente conta essa história e a todo momento a gente está fazendo novas descobertas sobre a questão do patrimônio natural, mas também sobre a questão do patrimônio arquitetônico. Sim. A troca com moradores aqui dessa região, que são pessoas já com bem mais idade, mas que tem uma riqueza dessa história. De detalhes da história que a gente não vê em livro nenhum, né? Exatamente. É humano, exatamente. É um arquivo humano, na verdade, que a gente ainda tem disponível e tem que ser explorado agora. E eu sempre digo, Dionísio, que hoje as pessoas... tudo que elas querem pesquisar, elas vão na internet, né, procurar nas redes sociais, procurar nas plataformas, exatamente, nas plataformas, né? E muitas vezes a gente deixa de olhar para o nosso lado, que a história viva daquilo que a gente quer está do nosso lado. E é o caso aqui na Serra. Isso é fantástico. Né? Então, é uma coisa muito importante que a gente tem aqui, que é uma característica até interessante, né? Jundiaí tem um IDH considerado excelente. Excelente. A gente tem uma qualidade de vida para as pessoas super boa, nas escolas, enfim. E ao mesmo tempo a gente conseguiu chegar em 2021, né, com essa riqueza que a gente tem de história, de cultura preservada. Ó, a gente está aqui, já teve quanto passarinho que passou em volta. Tava delícia, gente. O barulho, o friozinho da serra, né, que a gente já está sentindo. Vocês o nosso óculos está se pondo aqui atrás da gente, e isso é muito bacana. A gente fez questão de testemunhar isso para vocês, de não esconder isso. Ai, desculpe, bati no microfone aqui, é a minha emoção de estar na serra. Mas isso é incrível, porque a gente chegou aqui com o sol batendo nesse bambuzal que estava aqui atrás, já o começo, né, das elevações geográficas aqui atrás. E o sol vai se pondo e você vai ouvindo cada vez mais pássaros chegando. É de uma delicadeza esse ecossistema que a gente tem do nosso lado. E a gente vai falar um pouquinho mais dele, mas também com questões duras a se enfrentar. Não é tudo lindo e maravilhoso, não. A gente tem coisas aí pela frente que vai exigir de todo mundo essa consciência para que todo mundo lute pela preservação disso. A gente volta já já, eu e Vânia, para você. Fique aí. Tá gostoso, tá ficando friozinho, só falta um chá, né, Vânia? Só falta um chá. Falta um chazinho, mas tudo bem, a gente faz depois, até já. Voltando então, eu e Vânia, superintendente da Fundação Serra do Japi, é esse o nome? Fundação Serra do Japi, olha que legal. A gente tem uma fundação que desde 2015, não é? Vem vindo com um trabalho tão sério e tão preocupado em preservar esse patrimônio que não é da prefeitura, não é meu, não é da Vânia, é de você que está em casa. Entender e mostrar para os seus filhos, para os seus netos, tem que programar esses passeios na Serra do Japi, tem que mostrar para esses pequenos o quanto é importante preservar tudo isso que a gente tem. Tão importante que a Serra do Japi, né, Vânia? É um patrimônio tombado, é isso? Isso. Foi tombado em 1983 pelo professor Aziz Absaber, que era um geógrafo. Ele foi professor na USP, né, até falecer.
E durante alguns anos ele foi superintendente do CONDEFAT, que é o Conselho do Patrimônio Histórico Arquitetônico do Estado de São Paulo. E à época eles tinham a tradição de tombar prédios, patrimônios arquitetônicos. E aí ele inovou tombando essa região como patrimônio natural. E isso foi muito importante. Sim. Por quê? Porque ele vinha já há muito tempo fazendo estudos sobre essas características geológicas e toda essa região em relação à proteção que existe do ponto de vista climático, ambiental, em relação ao interior do estado e à cidade de São Paulo. Então a gente tem uma função ecológica mesmo, né, ecossistêmica, em relação a tudo que acontece aqui e como isso interfere não só na vida de quem mora em Jundiaí. Sim. Ou em Cabriúva, isso porque Jundiaí tem o maior fragmento, né, da serra. A maior parte está em Jundiaí, está no município mas de uma Jundiaí. Boa parte está em Cabriúva, do que a gente compreende como Serra do Japi. É isso. Isso, tem um pequeno pedaço que está em Pirapora e uma parte muito pequenininha, mas que também é importante, que está em Cajamar, né? Tá. É importante a gente saber que a gente tem documentos, né, que dividem essa região em áreas de preservação ambientais, que são as APAs. Certo. Então tem a APA Jundiaí, a APA Cabriúva, e é por isso que nós temos essa questão. Mas voltando no professor Aziz, então ele sabia da importância de preservar essa região. Por quê? Porque essa região era muito conhecida por ele como Castelo das Águas. E por quê? Porque a gente sabe que onde a gente tem formações rochosas, como é o nosso caso aqui, a gente tem a possibilidade de muitas nascentes. Então, todo o território da Serra, ele é composto por muitas nascentes, né? Então, essa região toda aqui, ela tem um valor... Hidricamente, ela é muito Isso, ela tem um valor, rica. Exatamente, ambiental, do ponto de vista hídrico, muito importante, né? Porque traz características que dão essa característica climática, inclusive para todos nós. Isso é legal. Quando você fala principalmente de fauna, né? De flora, por exemplo, a gente tem mais de 300 espécies, acho, já registradas, não é isso? Para você ter uma ideia, 650 espécies de borboleta. Só de borboleta na Serra do Japi. São números que impressionam qualquer um. Quando a gente fala de instituições, então, falando um pouco da fundação, e, por exemplo, com Mata Ciliar, que é uma outra, eu não sei se é uma fundação, uma ONG exatamente. É uma associação. É uma associação. ONG, é uma ONG. Existe uma relação desses trabalhos de fundação com Mata Ciliar, que cuida tão bem desses animais que sofreram tanto com queimadas e tudo mais que aconteceu na Serra? Na verdade, são papéis diferentes. Né? A fundação tem um papel, ela é uma autarquia pública, né? Que é ligada à prefeitura. E a Associação Mata Ciliar é uma organização não governamental que presta serviços, tá? Na verdade, atualmente, ela não é mais só uma organização não governamental, ela é uma organização, se eu não estou enganada, social, que na verdade eles podem prestar serviço, ou seja, eles podem receber pelo serviço que eles prestam. Entendi. E não é para manter as pessoas no status, não é isso, é para manter a estrutura. Para manter a própria organização. Eles precisam do financiamento. Nada funciona sem dinheiro, viu, gente? Tem jeito. E eles, na verdade, têm uma autonomia, tanto é que eles têm um núcleo aqui, e eles têm um núcleo junto ao Unesp de Araçatuba, que é uma universidade estadual, né? Eles têm um outro núcleo lá, de pesquisa, porque eles têm essa característica. Eles trabalham a pesquisa, eles trabalham a atenção à saúde, a recuperação e a reintrodução da vida silvestre no ambiente natural. Que bacana. E eles prestam um serviço de caráter nacional. Né? Então eles têm esse caráter que é muito importante. Outra, eles têm um banco genético de felídeos aqui, que é único no mundo. Não existe nenhum outro lugar que exista um banco genético como eles têm. Felídeos é como a gente chama todos os gatos, felídeos selvagens, tá? Todos os gatos que estão na natureza. Então, as onças pintadas, onças pardas, as jaguatirica, gato do mato grande, pequeno, isso tem gato tudo maracajá, gato morisco, gato palheiro. Alguns sim, outros a gente não tem mais. Alguns não são característicos desse bioma. Alguns são característicos de outros biomas, no interior, por exemplo, de São Paulo, na interface São Paulo-Mato Grosso do Sul, São Paulo-Goiás, mas eles todos são recepcionados porque eles vêm de situação de vulnerabilidade. Né? O nosso trabalho aqui, ele é um trabalho muito mais de organização do conhecimento, de distribuição desse conhecimento
e de auxílio e orientação sobre toda essa região, toda então, essa nesse ocupação. sentido, vocês têm um trabalho muito próximo à rede estadual, à rede de ensino da cidade. Isso. Quer dizer, é muito claro para um diretor de escola, para professores, que esse serviço existe, que ele pode ser explorado na rede de educação. Existe essa integração de fato? Existe essa integração. A gente faz parte de um núcleo que existe, chama Núcleo Socioambiental, que é ligado à Unidade de Gestão de Educação. E dentro dessa unidade de gestão existe esse núcleo de educação socioambiental que faz diferentes atividades ambientais, então envolvendo questões sociais, patrimoniais e ambientais. E nós fazemos parte desse núcleo. Então aqui, até que se iniciou a pandemia, nós atendíamos presencialmente crianças do 2º ano. E nós temos um projeto que chama Pequeno Cientista da Natureza, onde as crianças vêm, elas passam algumas horas conosco, se vestem de cientista. Ah, que legal. Fazem uma trilha conosco. Incentiva a pesquisa. Exatamente. Né? Elas levam alguns pequenos instrumentos, como elas estão na fase de alfabetização, então elas levam uma prancheta pequena, lápis, elas levam lupa, luvas, uma bolsinha para coletar folhas, para coletar sementes, para coletar insetos eventualmente mortos, então eles coletam com as luvas, trazem, depois a gente faz uma distribuição desse material e durante todo o percurso a gente vai contando sobre a serra, a importância, essa relação que existe, né, da flora e da fauna, do ambiente. Aí andando com a Vânia por aqui, olha que gostoso, tem uma área aqui do espaço que é a fundação, que é só de musgo. E ela falou, olha, Dionísio, que interessante, as crianças ficam fascinadas com isso. Quando elas olham no microscópio a terra, que tem bichinho, que tem milhões de grãos que formam a terra, olha a diversidade de musgos que tem no espaço desse aqui, com esse sombreamento natural que a gente tem aqui na Fundação. Eles têm orvalho, eles têm vida, eles têm um funcionamento que é isso que é legal para a criança entender. E o único jeito, papai, mamãe, titio que está nos assistindo, o único jeito de educar com relação a isso é trazer essas crianças para a natureza. Então, mesmo com o Covid, no momento onde você tem que manter essa criançada fechada em casa, não precisa. Não coloque a culpa no Covid em tudo. Você pode pegar as crianças sim e passear ao ar livre em áreas como essa, explicar um pouco e fazer essas crianças observarem um pouco a natureza. Isso vai fazer bem para você e vai fazer bem para a criançada também. Essa floresta de musgos realmente é impressionante. Nem eu conseguiria notar com essa profundidade que a Vânia me passou. Incrível. No final do percurso, quando eles descem, eles têm outras atividades conosco aqui, inclusive olhar numa lupa de mesa, não numa lupa de mão, exemplares que eles trouxeram. Então, por exemplo, uma asa de borboleta, um inseto morto que eles encontrem. Isso desperta realmente na criança uma interação com a natureza que é fantástica. Exatamente. Né? Porque na sala de aula, na teoria, é difícil sem a experiência, Vânia. Acho que a gente está falando de experienciar, não é? Agora, com o Covid, por exemplo, nesse momento, a gente teve uma parada nessas atividades, porque as próprias escolas não estão com aulas presenciais e tudo mais. Teve uma época que eu sabia que até para leigos, adultos que queriam conhecer, existiam excursões guiadas pela serra. Isso existe? Existem visitas monitoradas que são feitas. Então, por exemplo, aqui ou na base ecológica, nós da Fundação fazemos essas atividades para grupos específicos, Então tem atividades guiadas com o intuito de educação ambiental. Grupo específico, então, não é o cidadão comum que pode se inscrever? Não, o cidadão tem uma alternativa também. Então tem um grupo de monitores que atendem as pessoas. Essas atividades existem desde 2001 na prefeitura. E elas são coordenadas, agora vão passar a ser coordenadas pela Fundação, mas até então eram coordenadas pela atual Unidade de Gestão e Planejamento Urbano e Meio Ambiente através da Diretoria de Meio Ambiente. Eu acho que aí isso são é importante. monitores que fazem todo esse trabalho, são profissionais que têm uma formação muito competente nesse sentido, e aí grupos de até 15 pessoas podem compor essas visitas monitoradas para atividades de educação ambiental. Eu acho isso importante porque esse tipo de atividade não pode estar atrelada ao
ao estilo do prefeito que assume, Sim. que sai e que entra. Tem que ter uma continuidade desse trabalho. E aí eu acredito que através da fundação vocês conseguem, porque eu mesmo já tive dificuldade, eu já tentei agendar. Tinha época que abria, tinha época que fechava, tinha hora que podia, tinha hora que não podia. Na realidade era muito difícil agendar essa coisa guiada pelo meu interesse pela TV e até como cidadão comum, de querer conhecer esse patrimônio, que deve ser um passeio maravilhoso para você fotografar, para você registrar. Então eu espero que com a fundação você realmente tenha esse sucesso de colocar um método, né, onde esse cidadão comum que está vendo a gente lá em casa possa realmente ter esse acesso e com uma certa facilidade, né, através até do aplicativo da prefeitura, como se inscrever, como organizar esses grupos. Porque o que eu sinto é que às vezes existem os serviços, mas o acesso ao serviço ele fica dificultoso. E às vezes por questões até políticas e não técnicas. Não, na né? verdade, eu só quero fazer uma colocação que eu acho que é importante as pessoas entenderem, porque muitas vezes elas podem ter essa visão que você está colocando. Mas o que as pessoas precisam entender? Olha, ter uma atividade de educação ambiental e conhecer um local não é fazer o que você quer na hora que você quer. Por isso é uma guiada, primeira coisa. né? A segunda coisa, quando a gente está falando nessas visitas, aqui a gente está numa área de recuperação e regeneração. Lá na base ecológica a gente está na área da reserva biológica, que é a área mais vulnerável que nós temos. Por que mais vulnerável? Só para você ter uma ideia. Dentre todos esses trabalhos que a gente tem acompanhado, nós temos várias atividades de educação que com a pandemia, ao invés delas acontecerem de forma presencial, que tinha um lado positivo, mas era restrito no número de pessoas que conseguiam se deslocar e vir. Atualmente, com tudo sendo virtual, isso ficou muito maior, tanto que a gente faz com muito maior frequência. Mesmo no dia 5 agora, a gente teve o lançamento dos gibis, né, de educação ambiental, porque nunca ninguém tinha feito um material de educação ambiental para crianças sobre a serra. Gráfico, e nós fizemos, tá? Então esse material é um material muito importante porque ele faz uma coisa fundamental, que é a divulgação científica. Quando a gente trabalha a pesquisa científica, a gente não pode ter isso longe das pessoas, porque senão a gente cria um universo onde a ciência fica muito distante e eu não consigo me apropriar da importância dela. Né? Haja vista todas as dúvidas que as pessoas e os comportamentos muitas vezes duvidosos que as pessoas possam ter em relação a uma conduta ou a outra durante a pandemia. Tá? Como é que a gente muda isso? Fazendo divulgação científica. E como é que a gente faz divulgação científica? Está bem difícil no nosso país ultimamente. Levando conhecimento para os segmentos numa linguagem, como você falou agora há pouco, que a gente estava conversando aqui no intervalo, né? Levando isso numa linguagem acessível. Isso, então, pedagógica. Exatamente. O que acontece? Muitas vezes, lá na Serra, a gente tem momentos que a gente tem que fechar mesmo a visita. Por quê? Porque muitas vezes a trilha está numa situação difícil. Gente, você imagina tratar de uma biodiversidade como é a Serra do Japi num programa de um pouco mais de meia hora. Não dá mesmo, né? A Vânia está sendo super gentil de tentar nos dar uma noção do que é essa complexidade. Eu volto já no último bloco para a gente falar um pouquinho das questões nacionais, as questões atuais, não só de Jundiaí, mas do Brasil e do mundo com relação à preservação, a gente conviver com a natureza de uma forma que a gente possa ser sustentável. A gente volta já, só um minutinho. É um cenário incrível. Eu tenho a felicidade de morar num bairro onde minha casa, da parte do fundo, eu posso ver o pôr do sol na Serra do Japi. Isso é um privilégio, né, Vânia? A gente tem um privilégio nessa cidade, dá para ver aí na fotografia da câmera, que é tão especial em termos de cores e formas. Eu digo que as formas da Serra do Japi harmonizam a gente por dentro, né? O Feng Shui já traz isso muito bem. A proteção que as montanhas trazem para nossas casas, para o nosso viver, tanto que os índios se protegiam, né, no meio das montanhas também. Então a gente tem o privilégio que muitas vezes a gente não se dá conta. E está aqui o privilégio para você. E o privilégio de ter a Vânia dedicando o seu tempo um pouco para a gente, para falar desse trabalho tão importante, que eu espero que a gente esteja tocando o coração das pessoas, não a cabeça, mas o coração das pessoas, do que é essa herança que a gente pode deixar para essas gerações que estão chegando, que estão acostumadas ao mundo digital, podem ter uma experiência vivencial e prática dentro da Serra do Japi.
Agora, o digital não dá para descartar. Em tempos de pandemia, eu sei que vocês estão com um trabalho super legal também, eu queria que você falasse um pouquinho disso, de como aproximar essa população a esse bem que a gente tem, já que fisicamente, né, presencialmente, a gente não está podendo, né, Vânia? Exatamente. Antigamente nós tínhamos os seminários que depois viraram presenciais, viraram digitais, depois nós começamos a ter os workshops. Tá. Dos workshops agora a gente tem as rodas de conversa. Que legal. Que tratam temas diversos, né? A gente saiu só da questão da serra e a gente tem expandido para temas que são comuns, por exemplo, a educação ambiental. Ótimo. Agora a gente vai estar falando sobre o direito ambiental e sobre a divulgação científica, que a gente estava falando já. Então a nossa ideia é expandir. Nós tivemos um seminário muito interessante sobre a questão da água, né, os riscos de contaminação da água. Então eu acho que a linguagem que a gente tem tentado trazer é uma linguagem que seja acessível para as pessoas. Ótimo. E para isso a gente seja tem um canal. educacional, né? Exatamente. A gente tem um canal no YouTube Que legal. que aquele professor que, por exemplo, fala, puxa, eu queria falar um tema da serra. Será que tem alguma coisa que eu possa aproveitar para os meus alunos? Ele serve como pesquisa. Exatamente. Também. Pode ser uma pesquisa para os alunos, ele pode assistir, tentar trazer uma atividade para os alunos. Como é que é o nome do canal no YouTube? Fundação Serra do Japi. Fundação Serra do Japi. Está aqui na tela para você também acompanhar, porque é seu. Vai lá ver o que você tem, não é? Isso Isso mesmo. vai muito do interesse das pessoas. Se a gente não despertar interesse, como é que nós vamos fazer? Isso. Né? E o nosso site também, da Fundação Serra do Japi, ele também tem muita informação. Desde informações sobre leis, sobre o histórico da serra. Que bacana. Sobre informações gerais que as pessoas precisam. Então, quando for possível, que volte a ter as visitas monitoradas, as atividades de educação, as notícias relativas à serra. Então a gente pode se inteirando através do site. Do é o melhor site caminho da Fundação. hoje. Isso, é. Ok. É o melhor caminho porque ele cria esse canal de diálogo permanente. E lá tem uma forma de você entrar em contato conosco, fazer sua dúvida, sua pergunta. Recentemente nós recebemos poesia que as pessoas fizeram sobre a serra. Pessoas que pintam a serra. Exatamente. Abrir um espaço de arte relativo à serra é fabuloso, né? Exatamente. Ela é uma inspiração. Exatamente. Nós participamos de uma exposição o ano passado. Infelizmente nós fomos atrapalhados um pouco pela pandemia, porque foi imediatamente antes, mas foi muito importante essa participação. E é sempre assim, a serra ela não tem só um aspecto natural que por si só já se justifica. Ela faz essa interface com a sociedade, com a arte, com a cultura, com a preservação. Ela é um canal de união, né? Exatamente. De união social e de criação cultural. Exatamente. Isso é muito interessante. Exatamente. Agora, Vânia, eu queria aproveitar um pouquinho você como especialista da área, como veterinária, com todo esse aparato que você foi colhendo com a sua função, com tanta gente intelectual em torno disso, que tem essa consciência dessa importância, né? Como é que você se sente hoje com relação a essas divulgações que a gente tem, que de fato ocorrem, com relação a nível nacional, das políticas adotadas? Por um lado a gente está falando de preservação, do trabalho sustentável, e pelo outro a gente vê, por exemplo, o que acontece na Amazônia, não é? Que não é dessa gestão, que vem acontecendo, mas que parece que se agravou. Como é que você vê isso do seu ponto de vista técnico em relação ao político? O que você diria para a gente, principalmente para quem está lá em casa? Pode olhar para a câmera se quiser responder. Eu acho que a gente tem um equívoco, né, em entender para que serve a natureza. Né? Então, já existem centenas, milhares de trabalhos que mostram que preservar a natureza, conservar a natureza, interagir de forma sustentável e equilibrada com a natureza é o nosso grande futuro. É aquilo que traz não só o nosso bem-estar físico, mental, emocional, mas que age diretamente na nossa qualidade de vida, né? A gente tem uma prática que, como você falou, não começou hoje, mas ela se agravou nesses últimos anos. E muito, né? Que é trabalhar aquela questão da economia extrativista, né? Que era o que aconteceu aqui na Serra. Então, o que eu posso dizer é que, se nós continuarmos nesse caminho, a gente com certeza vai sentir na pele, no nosso pulmão, no nosso corpo, no nosso bem-estar, o dano disso tudo. Mas que o dia que nós não estivermos mais aqui e que futuras gerações tomem a consciência e impeçam que isso aconteça, com certeza, como a gente teve a regeneração e a resiliência da natureza, isso vai acontecer. É claro que todos esses indivíduos, desse momento, sejam animais, plantas, seres humanos, vão sofrer, vão morrer, vão, enfim, passar por situações muito ruins.
Mas o que a gente sabe é que a natureza se regenera sim, tá? Isso não existe dúvida. Não é só uma questão de impressão. Existem dados científicos que mostraram isso. E essa transformação, ela só faz com que a gente possa perder muito do que a gente nem conhece. Porque esse é o ponto central. Por exemplo, toda a região da Amazônia, a do Pantanal, né, que recentemente foi destruído. E eu faço parte de um grupo de trabalho voluntário que trabalha nessa área, um grupo de resgate de animais em desastres. A gente esteve lá por 46 dias, com várias pessoas. Eu diretamente não fui pelo risco, pela idade, mas eu gerenciava todas as ações à distância. Eu posso dizer que são coisas assim, muito difíceis da gente imaginar que um dia pudessem acontecer. E a destruição veio de uma forma assim, definitiva, muito danosa e por falta de cuidado e na adoção de políticas públicas que poderiam ter prevenido. Para que isso se recupere são muitos anos, mas para a gente destruir são poucas horas. É isso que é o problema, né? Porque ela só vai se regenerar se a gente der oportunidade para que ela se regenere. Se eu continuar agredindo insistentemente, de uma forma aleatória, eu não permito que essa regeneração, que graças a Deus já é natural, a natureza tem essa força, a nossa força é muito destrutiva, né? Se o ser humano não entender o quanto ele pode destruir, não dá para querer que tudo se regenere. Porque parece uma bobagem uma área da Amazônia tá sendo queimada, mas a Amazônia é tão grande, a Amazônia, imagina, isso não é nada perto da área da Amazônia, é muito, é muito, porque o poder de destruição da gente é tão forte quanto de regeneração da natureza, né? E graças a Deus a natureza sempre tem vencido historicamente, por isso estamos aqui. Mas não dá para contar com isso sempre, né? Não, e na verdade eu acho que a gente tem duas características que a gente pode olhar e entender. A primeira são as enchentes no estado do Amazonas e o tamanho dessas enchentes. E a segunda é a falta de chuva na região sudeste. Esse desequilíbrio já por conta dessa... Exatamente, isso já é um fato. Então, ou as pessoas se apropriam disso, e como eu costumo dizer, a gente não tem que pensar só nas futuras gerações. A gente tem que pensar agora. Olha nós máscara aqui. A gente não pode outorgar para as outras pessoas a responsabilidade de fazer coisas que são absolutamente possíveis agora. E não é por um benefício individual, é por um benefício coletivo. Um benefício coletivo que inclui tudo. Inclui as plantas, inclui os animais, inclui os insetos e inclui os seres humanos. Não dá para a gente imaginar que nós vivemos de forma dissociada. Então, se tem uma mensagem que eu acho que é importante dos dias de hoje, é que as nossas escolhas estão impactando imediatamente a vida de centenas, milhões de outras formas de vida. E a gente não pode dizer que não tinha responsabilidade. Hoje, como a gente falou, né, esses sistemas de comunicação virtual, eles trazem milhares de informações. Só que a gente precisa acreditar naquilo que de fato é realidade, que está na nossa frente. E é científico, né? Exatamente. Para nós que estamos aqui, a gente sente aqui. Para quem está num outro local, vai ver pela televisão, vai enxergar. Então, se todo mundo fizer uma boa parte e der bons exemplos, a gente com certeza consegue, apesar dos erros, muitas vezes, a gente pode corrigir isso. É bonita essa sua fala, apesar dos erros, a gente acerta mais do que está errando, não é? Eu acho que uma coisa que eu deixaria também como mensagem final aí é com relação a esse negacionismo que virou moda. Porque negar é o pior passo para você resolver, né? Todo profissional de saúde, da saúde mental, fala, a primeira coisa que você tem para resolver um problema é você aceitar que você tem um problema. Enquanto você nega o problema, você absolutamente contribui para que esse problema cresça e se desenvolva. Então, tomar muito cuidado, porque a palavra negacionismo veio muito forte, com toda a razão, ela não é à toa, né, de negar questões de saúde, de negar questões científicas e da gente negar que isso tenha importância. Isso é que é o pior, né? Esse desmantelamento que a gente vem vivendo de instituições sérias, que foram colocadas em xeque como se fossem mentirosas, né? Quando se fala do tanto que tem se desmatado, do quanto que tem se queimado, do quanto tem se extraído de forma deliberada, né? Essa negação é que nos preocupa, né, Vânia? Imagina você frente a uma instituição como essa, a gente fala, não está acontecendo nada, não, na Serra está tudo bem, não está? Tem uma questão aí voltada, e principalmente em Jundiaí,
a instalação de empresas que tem que ser muito bem organizada, a instalação da área urbana que vem avançando com relação à serra. A sua responsabilidade é muito grande, amiga. E na verdade a gente precisa entender, muitas vezes as pessoas falam assim, mas tem lei e não sei o quê. Olha, a lei não sai da gaveta sozinha. Exatamente. A lei precisa ser aplicada. Isso. E ela não precisa ser só aplicada do ponto de vista punitivo. Ela pode ser aplicada do ponto de vista da orientação, do esclarecimento. Sim. Volta à educação aí. De você olhar esta questão e falar assim, não, peraí, como que a gente vai... até que ponto a gente consegue conviver com certas situações tomando alguns cuidados. Isso. E a lei é necessária, né? Porque tem o transgressor que por interesse financeiro, por interesse imobiliário, ele vai transgredir sim, não tem a preocupação com o todo, não. O que preocupa é o meu bolso, né? Isso mesmo. E esse papel, quando você entra no público, aí entra a prefeitura, aí entra a fundação, é realmente fazer com que essa lei se cumpra, né? Se essa área é preservada, ela não pode ser um condomínio residencial. Se a gente não entender isso, a gente fica vendo a questão da Amazônia e não fica vendo a nossa questão, que está aqui do lado. Outra coisa que eu acho que é importante é entender que todo mundo pode fazer a diferença. Ninguém é tão pouco que não possa ajudar no processo, primeiro. A segunda coisa, nós temos que mudar essa visão do meu interesse, porque é minha propriedade, é minha área, é meu direito, não. Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente se aglomera, quanto mais a gente se urbaniza, quanto mais a gente está próximo, a gente vai tendo responsabilidade pelo outro também. E acho que essa pandemia, ela trouxe isso para nós. O quanto nós temos que nos responsabilizar com as nossas atitudes perante o outro. Então eu acho que no limite nós chegamos na questão da educação e da saúde e da vida das pessoas, que é para ver se a gente consegue olhar de fato e falar, peraí, a vida não se limita aos seus interesses, e sim ao interesse de todos. Porque se eu penso assim, o outro também, como é que ele vai responder diante de você? Ou seja, eu entendo isso que você fala, em que é multifatorial o que vai fazer com que a gente possa, cada um, mesmo com pouca instrução, mesmo com pouco conhecimento, admitir assim, não, peraí, se eu não sei, deixa eu perguntar para quem sabe me explicar como é que e fazer o certo. É isso. E isso, gente, é política. Não adianta falar que você não gosta de política. O ser humano é o seu político. Quando você toma uma decisão, quando você dá um sim e dá um não, você está sendo um ser político. Não dá mais para negar isso também. Vânia, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Te conhecer, viu? Tanto conhecimento que isso venha ao nosso encontro. Eu sou muito grato a você, a toda a Fundação. Muita sorte para você. Conte com o programa Casa Brasil, porque a gente trata nesse programa de casa. E a nossa casa está aqui. Eu estou em casa. Espero que você esteja se sentindo em casa também. Obrigado, Vânia. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. A gente está sempre à disposição e convidamos a todos a participar cada vez mais para que a gente tenha a nossa casa comum cada vez mais preservada e mais acolhedora. Que delícia! E eu espero o seu convite para a gente dar um giro a pé pela serra. Eu quero fazer essa serra andando com a câmera na mão. A Aparecida vai perder peso lá com a câmera, né, Aparecida? Vamos embora, a produção tá louca para fazer isso também. Assim que der, a gente vai passear pela serra com você. Deixa a coisa acalmar e a gente vai juntos. Obrigado, pessoal. Fique aí que tem mais um bloco. A gente ainda tem um passeio por aí, porque como a gente não está podendo ir também pessoalmente, a gente está relembrando nossas viagens de 10 anos do Casa Brasil e viajando pelo mundo, que é o que a gente gosta de fazer. Fica aí, a gente volta já.